quero continuar a mensagem que eu comecei no domingo passado sobre o sermão profético de Jesus. E aqueles que ouviram a mensagem passada podem ver a continuidade dessa mensagem, tá? O texto que eu vou compartilhar com vocês está lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, do versículo 32 ao versículo 51, tá? Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 51. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que fazer enquanto Jesus não volta. Por quê? Do versículo 29 ao versículo 31 desse capítulo, o Senhor Jesus falou da sua volta, né? E ele disse que, no versículo 29, ele diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que indica que ele vai voltar logo depois da grande tribulação, justamente para encerrar a grande tribulação. Então, se ele vai voltar logo após a grande tribulação, logo ele não vai voltar antes, né? E se ele vai voltar apenas depois da grande tribulação, isso significa que existe um tempo entre o que nós estamos vivendo hoje e o momento em que ele vai voltar. Existe esse tempo. O que fazer, então, durante esse tempo em que nós aguardamos a sua volta? Como nós devemos, então, aguardar a volta de Cristo? É isso que eu quero falar com vocês nessa exposição que vai do versículo 32 ao versículo 51. 3 coisas nós devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. Eu vou ler o texto aqui, que é longo. Eu peço que você tenha paciência, né? E se você puder abrir a Bíblia e ler comigo, ou pelo menos ouvir atentamente a leitura que eu vou fazer, depois nós vamos orar e pedir a graça de Deus, né? O texto diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 12 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam bem, quero saudar a todos aqueles que estão acompanhando essa exposição, tá? E manifestar minha alegria em tê-los aqui. Vejam bem, 3 coisas nós devemos fazer enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. 3 coisas, tá? Primeiro, nós devemos estar atentos aos sinais que apontam para a sua vinda. Nós precisamos aprender a interpretá-los e discerni-los corretamente e assim estarmos atentos. Veja que aqui do versículo 32 em diante, ele fala da parábola da figueira. Ele diz assim, quando você percebe que os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, da mesma forma como quando você olha para a figueira e vê os seus ramos e as suas folhas se renovando, você já sabe que o verão está próximo. Também quando vocês verem esses sinais que eu descrevi há pouco, então vocês podem estar apercebidos que o tempo está próximo, que a minha vinda está próxima. Então, a primeira coisa é olhar para os sinais e todos os acontecimentos mundiais e discerni-los corretamente e assim não sermos pegos de surpresa. A segunda coisa que ele nos ensina aqui, que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos a sua vinda, é esperar. Por quê? Porque, diz o versículo 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então nós não sabemos o dia que ele vai voltar, não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar, mas sabemos de uma coisa, ele vai voltar. Então, ao mesmo tempo que a vinda dele, ela é indefinida com relação à data, ela é certa, porque ela vai chegar, ele vai voltar. Nós não sabemos o dia. O que nós podemos fazer então? Esperar. Certo? Esperar. Então veja, nós devemos ficar de olho nos sinais, interpretá-los corretamente, tá? Olhar para os acontecimentos mundiais e sempre que as coisas forem acontecendo, nós termos uma noção de que o tempo está próximo. Você olha, por exemplo, essa pandemia que nós estamos enfrentando. O que você observa? São sinais. Você olha terremotos, guerras, a incredulidade aumentando, a impiedade no mundo aumentando, a rejeição aos cristãos, a perseguição aos cristãos aumentando. À medida que essas coisas todas vão aumentando, alguém tentando implantar uma religião oficial, alguém tentando implantar um governo mundial, isso deve nos deixar atentos. E nós devemos esperar, porque nós não podemos mudar os planos de Deus. Aquilo que Deus já decretou desde a eternidade vai acontecer no tempo certo, de acordo com a sua vontade. Então, nós devemos
Olhar os sinais e os acontecimentos mundiais e esperar, tá? A terceira coisa que nós devemos fazer enquanto aguardamos é nos preparar. E observe uma coisa, ele gasta pouco tempo falando dos sinais, pouco tempo falando da espera, mas ele gasta a maior parte dessa narrativa falando da preparação, o que implica que a coisa mais importante nesse tempo em que nós esperamos é justamente a preparação. Nós devemos estar preparados. Essa é a mensagem central aqui. Essa nossa espera não é uma espera acomodada, passiva. É uma espera ativa. É uma espera em que nós estaremos ocupados com as coisas de Deus e não desocupados, vivendo uma vida libertina, uma vida sem temor a Deus e longe da piedade. Então vejam bem, para ele mostrar por que nós devemos viver preocupados, ele usa aqui algumas ilustrações para nos incentivar a nos preparar para esse dia. A primeira ilustração que ele usa, do versículo 37 ao versículo 39, é os dias de Noé. Ele diz que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Então, quando você quiser saber como será a vinda de Cristo, basta você olhar lá a narrativa de Gênesis, na época em que Noé começou a construir a arca, e você vai ter uma noção de como vai ser, porque aqui Jesus fala que vai ser comparado aos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo suas vidas normais, suas vidas secularizadas, suas vidas longe de Deus, construindo suas vidas de uma forma natural, mas ignorando completamente os avisos da palavra de Deus. O texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz que Noé, ele pregou para a geração dele. Ele pregou para a geração dele. Só que aquelas pessoas estavam muito ocupadas com as suas vidas e não estavam dando atenção para aquilo que Noé estava os avisando. Noé disse para eles: olha, Deus me disse que ele vai derramar um dilúvio sobre a terra. Se preparem. E Noé foi construindo a arca, e isso deu um tempo. Mas eles ignoraram completamente os avisos de Noé e viveram suas vidas seculares, sem Deus, sem respeito para com Deus e completamente não desinformados, mas descrentes quanto ao que Deus havia anunciado por meio de Noé. E o que aconteceu? O dilúvio veio e os levou, e eles morreram no dilúvio. E quem se salvou? Apenas Noé e a sua família, porque creram, se prepararam, e então construíram a arca e foram livrados do juízo. Jesus diz que vai ser assim nos dias que ele vier. As pessoas vão estar vivendo suas vidas seculares. Veja que aqui Jesus não fala de pecados graves, ele fala de uma vida normal. Não há nenhum problema em casar. Na verdade, é muito bom casar. Não há nenhum problema em trabalhar para construir coisas. O problema é fazer isso sem ter como alvo principal a glória de Deus. Fazer isso à parte do relacionamento com Deus. E é isso que Jesus está dizendo que é o pecado dessas pessoas, é ignorar Deus de suas vidas, é viver como se Deus não existisse. E aí o dilúvio veio e pegou eles de surpresa, não desinformados, mas descrentes. Assim vai pegar as pessoas quando Jesus vier. Elas vão estar ignorando Deus, não vão crer na mensagem do Evangelho, vão viver suas vidas seculares, construindo suas vidas normais
e ele vai voltar e pegar muita gente de surpresa. Um outro exemplo que ele dá aqui, e ele já mostra a partir do versículo 40 ao versículo 41, que a vinda dele vai ser um dia de separação. A vinda dele vai ser um dia de separação. Duas pessoas estarão no campo, uma será tomada, a outra deixada. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vai ser um dia de separação. Lá no versículo 31 já diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É isso que vai acontecer aqui. As pessoas, tanto os crentes como os ímpios, vão estar vivendo suas vidas normais, só que um vai crer na mensagem, vai se preparar. Pode estar trabalhando junto com o ímpio, mas estará aguardando a vinda de Cristo. Estará se preparando para isso. Logo, quando o Senhor vier, mesmo ela estando fazendo suas atividades normais, ela será arrebatada, o outro será deixado para receber o juízo. Tá? Então, aqui, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto gostam desse versículo, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando que a vinda dele vai ser um dia de separação entre o descrente e o crente. O descrente e o crente vão estar juntos fazendo a mesma coisa. Mas um será arrebatado, o outro será deixado para experimentar o juízo. Não há ideia aqui de um arrebatamento secreto, mas de uma separação. Aqueles que ficarão para receber o juízo, tá? E os que serem levados vão ser levados para estarem com o Senhor, tá bom? E aí, por causa disso, pelo fato de que vai ser como nos dias de Noé, e pelo fato de que vai ser um dia de separação, então ele diz assim: portanto, vigiai. Ou seja, estejam preparados. Se preparem, tá? Fiquem atentos. Vigiar aqui, aquela pessoa que vigia, aquela pessoa que está acordada, que está atenta e que está de olho em tudo que está acontecendo, que sabe discernir corretamente as coisas, que não é levado por nenhuma filosofia humana, mas que é conduzido pela palavra de Deus. É esse que vigia. É esse que está acordado, que não é enganado facilmente, que não é iludido e que não é pego de surpresa. Por quê? Porque está preparado, está de olho. Ele diz: vocês não sabem o dia que vem o Senhor. Agora considerem isto: se o pai de família soubesse, e isso todos nós sabemos disso, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria para arrombar a sua casa e roubar os seus bens, ele não se prepararia primeiro? Com certeza. Então, justamente porque vocês não sabem, então vivam o tempo todo preparados. Não se distraiam com as coisas desse mundo. Não se distraiam com nada daquilo que faz com que vocês percam o propósito principal de suas vidas, que é estar com o Senhor. Não se distraiam, se preparem, estejam acordados. E aí então ele finaliza dizendo que a espera e a preparação implica em fidelidade na mordomia cristã. Aqueles que esperam e que se preparam automaticamente devem ser fiéis na sua mordomia, né? E aí ele vai contar a parábola do servo bom e do servo mau. Quando Jesus vier, só haverá dois tipos de servos: aqueles que estarão servindo fielmente o Senhor e aqueles que estiverem vivendo uma vida ímpia,
uma vida imoral, uma vida mundana. Aqueles que creram na mensagem e por isso se prepararam, e aqueles que descreram por serem ímpios e por isso foram pegos de surpresas. E aí então ele continua aqui. Veja que ele começa falando do servo bom. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? O servo fiel e prudente é aquele que foi fiel na administração daquilo que Deus lhe deixou como responsabilidade. Vejam bem, todos nós somos mordomos nesse mundo. Nenhum de nós é dono de nada aqui. Nós, às vezes, achamos que somos donos de alguma coisa, mas não somos donos de nada. O dono de tudo é o Senhor. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso vigor físico, a nossa saúde, nossos dons, talentos, habilidades, dinheiro, bens, recursos, tudo pertence a Deus por direito de criação, de preservação e de redenção para aqueles que são redimidos. Tudo pertence ao Senhor. Nós não somos donos de nada. É ilusão acharmos que nós somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de nada. E ele está dizendo isso. A forma como eu administro essas coisas, ou para a glória de Deus e para o benefício do reino de Deus, ou para o meu bel prazer, para a minha própria condenação, a forma como eu lido com isso vai mostrar se eu sou um servo fiel ou não. Então veja, é interessante que ele passa a maior parte dessa narrativa descrevendo o servo infiel. Ele dá uma ênfase muito maior ao servo infiel, inútil, que não serve para nada. Ele diz do servo fiel, no versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado. E aí no versículo 48 ele diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Veja, aqui então ele muda de personagem e começa a falar do servo mau. Ele diz: mas se aquele servo, sendo mau, esse servo aqui, ele é mau, ele é ímpio, ele é depravado. E porque ele é mau, ele não crê na mensagem do Evangelho e não aguarda o seu Senhor. Ele não espera. E ele não se prepara para a vinda do seu Senhor. E ele tem algumas características que eu quero compartilhar com vocês e que eu peço que vocês não deixem que essas características desse servo mau caracterize vocês. Tá? Primeiro, esse servo ele é caracterizado por uma descrença teimosa e prática com relação à volta de Cristo. Observa que ele acha que tem todo o tempo do mundo. Ele diz assim: o meu Senhor demora-se. Justamente porque eu disse aqui, né? E muitos de nós podem ser levados por esse pensamento, né? Veja, Jesus vai vir no final da grande tribulação. Muitos podem pensar: tem muito tempo, então eu não preciso estar me preocupando com agora, com nada, né? É o que esse servo está pensando aqui. Meu Senhor demora-se. Ele não vai vir agora. Eu não tenho por que ficar preocupado agora com a minha vida espiritual. Tem muito tempo ainda para me divertir, para me curtir a vida, né? Para me aproveitar o mundo. Então ele começa a viver uma vida completamente aversa à vida cristã, uma vida completamente libertina, imoral e contrária
aquela vida que ele deveria ter como servo de Deus. Por quê? Porque ele não crê na mensagem do Evangelho, na vinda de Cristo. E observe que o texto diz, ele diz consigo mesmo. Ele diz consigo mesmo. Ou seja, ele não verbaliza isso para os outros, ele fala dentro dele. Essa é uma descrença que ele tem dentro do coração dele, ele não verbaliza para os outros. Olha para todo mundo saber que ele não crê. Não, talvez até ele espalhe outra coisa, talvez ele diga que ele crê, mas no coração dele, ele não crê nisso. E por isso ele vai viver uma vida aversa. Olha o que ele vai fazer. Primeiro, ele vai começar a perseguir e a maltratar os seus irmãos, seus conservos. Versículo 49 diz que ele vai passar a espancar os seus companheiros. Então, o que vai caracterizar o mau servo é a falta do amor ao próximo. O mau servo, ele não consegue amar ao próximo. Todos aqueles que forem maus, uma das características dos maus é não conseguirem amar o próximo. E por isso persegue, por isso maltrata, por isso calunia, por isso tenta destruir a pessoa. Isso é falta de amor. E interessante que o Senhor Jesus disse que a falta de amor é o que vai caracterizar o fim dos tempos. Ele diz no versículo 12 do capítulo 24, desse mesmo capítulo aqui, ele diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Veja, o amor de quase todos se esfriará. Não de todos, mas de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, a falta de amor vai caracterizar a humanidade que viverá perto da vinda de Cristo. Além da incredulidade, a falta de compaixão, falta de amor, e por isso que a igreja vai ser muito perseguida, porque não vai haver amor para com os servos de Deus. Então, não somente isso, mas outra coisa que vai caracterizar os servos maus é a companhia com a qual eles vão conviver. Diz o versículo 49 ainda, que os seus companheiros serão os ébrios, e ele vai passar a comer e a beber com os ébrios. Ele vai se associar com os piores ímpios desse mundo. As amizades do servo mau são os ímpios, são os imorais. Ele vai passar... Veja que em vez dele se associar, em vez dele congregar com os santos, com o povo de Deus, com a igreja, com os irmãos, em vez da amizade dele ser amizade de crentes, de pessoas piedosas, pelo contrário. Ele vai se associar com ímpios, com beberrões, com imorais. Ele vai ouvir os conselhos dos ímpios. E ele vai imitar a conduta pecaminosa dos ímpios. É isso que caracteriza a humanidade sem Deus. A humanidade sem Deus não gosta de pessoas piedosas, não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ter amizades com pessoas que são santas. Os ímpios gostam de sentar no bar, de beber uma cachaça, de ir para uma festa, se divertir, curtir a vida. E é isso que essa pessoa, esse servo mau vai fazer. Veja, por ele não crer na vinda de Cristo, ele vai viver uma vida aversa à vida piedosa. Ele vai passar a maltratar aqueles que ele deveria amar. Ele vai passar a se associar com aqueles que ele deveria repudiar. E desprezar aqueles com quem ele deveria ter comunhão. Né? Totalmente oposto.
Ele vai passar a odiar quem ele deveria amar e vai passar a se associar e a imitar a conduta daqueles que ele deveria odiar. E odiar e perseguir aqueles que ele deveria amar e ter comunhão. Veja só. E aí então o resultado não pode ser outro. Versículo 50, virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora em que não sabe. Veja, o dia do Senhor será um dia de surpresa para essas pessoas aqui. Vai ser um dia inesperado, mas certo. E o versículo 51 diz, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ele é um hipócrita e ele vai ser lançado junto com os hipócritas. Os hipócritas, nós sabemos, os hipócritas, eles são aqueles que fingem uma piedade, fingem ser o que não são. Se escondem atrás de uma máscara de piedade, não sendo piedosos. Esses são os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes de desespero, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho e agora são condenados junto com os ímpios. Meus irmãos e amigos, essas três coisas nós devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Não devemos nos distrair a ponto de não perceber os sinais que apontam e também os acontecimentos mundiais que apontam para a vinda do Senhor. Tá? Devemos estar de olho nisso. Segundo, devemos esperar com expectativa a vinda do Senhor. E por último, devemos nos preparar. Eu pergunto para você, você está preparado ou preparada para a vinda do Senhor? Para encontrar-se com o Senhor? Veja bem, nós tivemos muitos exemplos no passado. Nós tivemos o exemplo de Noé, que pregou para aquela geração dele. Eles não foram pegos de surpresa porque foram desinformados quanto ao dilúvio. Eles foram informados, mas ignoraram. Também na época de Ló, a palavra de Deus diz que Ló foi um pregador da justiça. E ele pregou para aquele povo que viveu na época dele. Mas eles ignoraram porque eram depravados. Os piores momentos da história foi a época do dilúvio e a época de Ló. E o que aconteceu? Eles foram destruídos juntamente com Sodoma e Gomorra. O povo de Israel, que caiu na idolatria, muitas vezes os profetas os avisaram e os chamaram ao arrependimento. O que eles fizeram? Rejeitaram. Resultado, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito veio com seus exércitos, sitiaram Jerusalém, cercaram Jerusalém e mataram muitos judeus. Por quê? Juízo de Deus pelo fato deles não crerem na mensagem do Evangelho. Tantos exemplos assim devem nos fazer viver em alerta. Agora, mais uma vez, o Senhor chegou e disse, eu vou chegar, vocês não sabem a hora, mas vivam constantemente preparados, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Olhem para os sinais, olhem para os acontecimentos mundiais, esperem, se preparem. Vivam suas vidas normais, construam suas vidas. Se tiver que casar, case. Mas faça isso tendo como alvo principal a glória de Deus para suas vidas. Se você tiver alguma coisa na sua vida que precisa de arrependimento, que precisa de mudança, que precisa ser ajustado porque não está bem nos trilhos, faça isso enquanto você aguarda o Senhor. Porque quando Ele vier, como eu disse na exposição passada, no domingo passado, Ele não vai vir para dar oportunidade de salvação para ninguém, e engana-se aqueles que acham que depois que Jesus vier,
ainda haverá um período em que ele vai dar chance de salvação. Amados, não se iludam. Quando ele vier, ele virá uma vez para sempre. Aqueles que aguardaram a sua vinda, que viveram piedosamente, vão morar no novo céu e na nova terra com ele para sempre. Mas aqueles que ignoraram a mensagem e viveram suas vidas ímpias, infelizmente, vão receber o que esse servo mau aqui recebeu. Condenação, juízo. Eu não sei em qual grupo você quer estar quando o Senhor voltar. Mas se você quiser estar no grupo dos eleitos, daqueles que o Senhor escolheu antes do mundo existir, então a hora de você se arrepender é agora. Quando ele voltar, ele não vai dar essa oportunidade. Ele vai vir punir aqueles que insistentemente rejeitaram a mensagem do Evangelho. Quero orar com vocês nessa hora e pedir que você reflita nessa palavra e daí a gente conclui essa mensagem dessa noite. Quero agradecer a todos aqueles que ficaram até o final, que ouviram toda a mensagem, aqueles que chegaram agora, tá? Vai estar disponível aí. E obrigado e que o Senhor nos abençoe. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela sua palavra, que nos deixa em alerta, que nos prepara, que muda a nossa vida, que mostra onde precisamos mudar e que nos avisa quanto aquele dia que será maravilhoso para nós, os servos do Senhor, mas que será terrível para os ímpios. Ó Deus, desperta-nos, Senhor, para esperar com expectativa a volta do Senhor. E ajuda cada um daqueles que estão me ouvindo hoje a se prepararem. Desperta, Senhor, os teus eleitos que estão ouvindo essa mensagem. Concede fé salvadora aos seus corações e dê vida a eles, ó Pai, porque só o Senhor pode dar a vida. Em nome de Jesus. Amém.